Olá pessoal, sou o professor William. Vamos ainda para a nossa quinta aula, falando sobre notação de fração e ainda tipos de frações e suas particularidades, ok? Veremos agora mais 3 tipos de frações e as suas particularidades aí. Bom, fração irredutível. O que é a fração irredutível, tá? Fração irredutível é a menor fração equivalente, tal que o máximo divisor comum de seus elementos é igual a 1. Ou seja, tá? Dada uma fração, para você reduzir, você vai ter que reduzir ela ao máximo. Se eu quero reduzir e não ampliar, eu tenho que dividir, tá? Porque ampliar é multiplicar por um número. Se eu quero diminuir ao máximo possível, eu quero que se torne fração irredutível, então eu vou dividir pelo máximo divisor comum entre os dois elementos, tá? Ok, então o máximo divisor comum de 8 e 6 é 2, tá? E aí eu espero que você já tenha visto o máximo divisor comum, eu suponho que já, tá? E aí a gente percebe que é 2, então 8 dividido por 2 é 4 e 6 dividido por 2 é 3, tá? Então a fração irredutível em relação a essa aqui, que são equivalentes, é 4/3, ok? Maravilha. Da mesma forma isso daqui, ó, tá? Eu tenho uma fração 24 sobre 104 e eu quero reduzir essa fração ao máximo possível. O que eu faço para reduzir de uma forma direta? Eu encontro o maior divisor comum entre 24 e 104, que dá exatamente o número 8, tá? E divido 24 por 8, dá 3. Divido 104 por 8, dá 13. Então, 3/13 é a fração irredutível equivalente a essa daqui. Elas representam os mesmos números decimais. Tá? Estou com dúvida. Pega o número 24, divide pelo 104. Você vai encontrar lá um número decimal. Com certeza vai ser uma dízima periódica. Tá? E aí, você vai dividir esse número 3 por 13. E você vai perceber que vai dar o mesmo número, a mesma dízima periódica, tá? Provando que são frações equivalentes, tanto no primeiro caso como no segundo caso, tá? Então, assim, reduzir a fração para tornar ela irredutível é você dividir ambos os elementos da fração pelo maior divisor comum entre eles, ok? Maravilha. Bom, aqui estou escrevendo tudo que foi falado para vocês, tá? Observe que o máximo divisor comum é o elemento que você tem que dividir, né? Os elementos da fração para que ela se torne a fração irredutível, tá? Você encontra a fração irredutível, tá bom? E eu deixo uma observação aqui, ó, que toda resposta de um problema, tá? Na notação de fração, ela deve ser escrita como fração irredutível. Então, assim, você está resolvendo um problema lá através do conceito de fração. Você encontrou a solução desse problema no formato de fração, tá? Então, o que você tem que fazer? Você pode deixar no formato de fração, tá? Só que quando você deixa no formato de fração, na escrita de fração, você tem que reduzir ao máximo. Você tem que dar como fração irredutível. E não simplesmente, por exemplo, você tivesse chegado em 24 sobre 104 como solução de um problema. Deixar dessa forma, tá? Dessa forma não estaria errado, mas também não estaria completo. Completo seria a forma irredutível. Ok? Tudo bem? Isso é um critério de notação, assim, norma culta dessa notação de fração e também da nossa matemática. Tá bom? Não estaria errado, estaria incompleto. Bom, fração unitária. É toda fração cujo numerador é igual a 1. Isso é bem simples, tá? Sempre que você vê uma fração, tá? Ou for representar uma fração, não importa se é positiva ou negativa, se estiver o número 1 em cima, então essa fração é chamada de fração unitária. Maravilha? A representação de uma fração unitária, ela é dada exatamente nesse formato aqui, ó, representação algébrica. 1 sobre n, onde n é qualquer número inteiro que você quiser imaginar, tá? Qualquer número negativo, qualquer número positivo, com exceção do zero, tá?
essa letra Z que aparece aqui embaixo com a estrelinha em cima é exatamente a representação do conjunto dos números inteiros. E se está com a estrelinha do lado, significa que a gente não está contando zero. Maravilha? Ok. Bom, isso é bem óbvio, né? Porque o maior divisor comum entre 1 e qualquer número que você quiser colocar aqui no n vai ser sempre 1. Então, é uma fração irredutível, tá? Como curiosidade, eu trago aqui para vocês o seguinte. Toda fração ela pode ser decomposta como soma de frações unitárias, tá? Ou seja, então, toda fração que pode ser decomposta como frações unitárias é conhecida como fração egípcia. Por quê? Porque eles só usavam fração unitária naquela época, tá? E aí, quando eles queriam representar qualquer outra fração, né, com denominador 3, 4 ou qualquer outro numerador, na verdade, eles representavam como soma. Eles não sabiam representar desse formato, 3 oitavos, por exemplo. 10 sobre 8, por exemplo. Não, eles representavam assim, como um soma, porque eles dominavam as frações unitárias. Então, eles representavam os problemas deles nas frações unitárias. E a gente vai provar isso através de alguns problemas depois. Eu vou separar umas 4 aulas para a gente resolver problemas básicos, médios e avançados. A gente vai provar como isso é verdade para qualquer fração, tá? Qualquer fração é sempre possível você fazer isso aqui. Sempre. Tá bom? Ok. Outra curiosidade aqui é que toda fração que tem denominador 12 também é conhecida como fração romana. E toda fração com denominador 60 é conhecida como fração babilônica. Ok? Você pode encontrar esses nomes por aí. E são exatamente essas frações aí. Bom, isso é curiosidade. Bom, agora a parte mais importante dessa aula é as frações mistas ou número misto. Tá? Isso é muito problemático para alguns alunos. Então, assim, cuidado. Vamos tomar uma atenção agora, tá? Para a gente entender o que é isso aí. Tá bom? Bom, fração mista ou número misto é toda fração constituída por uma parte inteira e uma parte fracionária. Definição. Tá? Bom, parte inteira vai ser esse número grandão que a gente põe aqui, ó. Parte fracionária é esse número aqui. 3 quartos. Ok? Legal. Constituir os dois assim, ó, compôs os dois, eu vou chamar essa simbologia de fração mista. Ou número misto. Essa simbologia aqui. Ela representa o quê? Um número. Toda fração representa um número. Então, o número misto também é um número. Tá? A parte inteira, o 3 grande aqui, é exatamente a parte inteira. A esquerda é o número à esquerda da vírgula. E 3 quartos é 0,75. Então, é 75 centésimos. Ó. Então, essa simbologia aqui, ó, 3 inteiro e 3 quartos, é igual a 3,75. Maravilha? Ok. Podemos encontrar, então, uma fração imprópria a partir do número misto e a partir de um número misto também poderemos encontrar uma fração imprópria. Tá? Como a gente pode fazer isso? E aí é que está o grande problema, né? Essas conversões. Tá? Bom, podemos fazer a conversão de fração imprópria para número misto da seguinte forma. Veja só. Observando uma fração, você observe o denominador dela. Nesse caso aqui, o 6. Tá? O que você vai fazer agora? Você vai pensar qual é o múltiplo de 6 que se aproxima do número 13, do numerador de cima. Tá? Professor, é o 12. Ok, maravilha, é isso mesmo, é o 12. Tá? E aí você vai fazer a seguinte forma. Ó, você vai decompor essa fração aqui em mais duas outras. Ó, uma vai estar com o denominador 12, que é exatamente aquele múltiplo que você pensou. Você vai manter o denominador 6, que é esse número de baixo. E você, de novo, vai manter o denominador 6. E aqui, você vai pôr exatamente o número que falta para completar 13. Tá? Exatamente isso. Então, 12 sobre 6, 1 sobre 6. Por que 1? Porque quando você somar 1 com
com 12, isso vai dar 13. Tá? A gente não aprendeu isso ainda, mas vai ver que a soma de números que estão no formato de fração, que tem o mesmo denominador, é basicamente você manter o denominador sem mexer e somar os numeradores. Tá? Então, essa fração aqui equivale à soma dessas duas outras. Perfeito? Perfeito. Bom, só que essa fração aqui, ó, ela vai ser sempre uma fração aparente. Ela representa sempre um número inteiro. E é exatamente por isso que a gente escolhe o múltiplo aqui mais próximo. Tá? 12 dividido por 6 é 2, né? Ó, 2. 2 mais 1/6. Então, só troquei o número 2 aqui. Essa fração, tirei ela, coloquei o número 2, ok? Mantive 1/6. Bom, essa sominha aqui é exatamente já o número misto. A diferença é que você vai pegar esse 2 e encostar na fração, criando a notação de número misto ou fração mista. Tá? E isso aqui equivale a basicamente 2, o número que essa fração representa, que é 0,66666, é uma dízima periódica. Tá? Então, esse número aqui, ó, ele é 2,666666 infinitamente. Tudo bem? Maravilha. Professor, estou com dúvida ainda. Então, vamos fazer esse segundo exemplo aqui. Tá? Bom, 48 dividido por 15. 48 dividido por 15, o que é a primeira coisa que você tem que fazer? Observa o denominador. Tá, é 15. Agora pense no múltiplo mais próximo, o múltiplo de 15, que é mais próximo de 48. Bom, é o 45. 45 é múltiplo de 15. Legal. Então agora a gente vai fazer a decomposição, da mesma forma que foi feito anteriormente. Ó. 48 sobre 15, mais, cria outra fração com o denominador 15, e um numerador, que é exatamente o que falta para completar 48. Ou seja, 45 sobre 15 mais 3 sobre 15. Ok? Ok. Perceba que essa fração aqui é aparente. Tá? Por quê? Porque quando você divide 45 por 15, isso dá um número inteiro. Né? Vai dar o número 3. Ok. E 3 15 avos, você ainda pode simplificar isso. Você pode reduzir ela. 3 sobre 15, dividindo em cima por 3 dá 1. Dividindo embaixo por 3 também. 15 dividido por 3 dá 5. Opa, reduziu. Beleza? E agora a gente continua. Ó. 45 sobre 15 é 3. Temos aqui 1/5, que é exatamente a simplificação que fizemos aqui. E aí é só juntar esses caras. Juntou, formou-se o número misto. Tá? Então, através de uma fração imprópria, chegamos ao número misto. Tá? Por um procedimento bem tranquilo. Tudo bem? Outra coisa importante dessa notação. Sempre que você resolver um problema e você chegar em uma fração irredutível que ela seja imprópria, ou seja, o número de cima seja maior do que o de baixo, a norma culta da notação de fração te obriga a que você responda essa questão no formato de número misto. Tá? Nesse formato aqui, de novo, não está errado, mas estaria incompleto. Tá? Para estar na norma culta da notação de fração, essa resposta tem que ser dada em número misto. Além de estar irredutível ao máximo, tá? Reduzir ao máximo. Se depois da redução você encontrar uma fração imprópria, você tem que transformar ela em número misto. Ok? Essas são duas propriedades obrigatórias da norma culta da notação de fração. Ok? Maravilha. Uma outra coisa interessante também é o seguinte, ó. Essa parte fracionária aqui jamais pode ser uma fração que não seja irredutível, tá? Sempre tem que ser uma fração irredutível. Foi até por isso que a gente fez a redução aqui, ó.
de 3 sobre 15 avos para 1 quinto. Tá? Sempre tem que ser irredutível essa parte fracionária. Anotem isso aí. Ok. Bom, agora uma conversão de número misto ou fração mista para fração imprópria. Tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Tá? Então, você pode estar resolvendo um problema que queira que você converta, tá? Ou de múltipla escolha, por exemplo. Está fazendo uma prova de múltipla escolha e a alternativa está em número misto. Ou, na verdade, está em fração imprópria. E você chegou em um número misto como solução. Então é necessário que você faça a conversão para você descobrir qual é a alternativa correta. Tá? Isso seria um caso específico de para que precisar fazer isso. Tá? Mas isso aqui é basicamente o processo inverso do que a gente falou agora. Tá? Então, assim, 7 1/3, esse número misto, primeira coisa que você vai fazer, você vai separar, desencostar esse 7 e 1/3, desencostou. Ó. Ok, desencostando isso aí, o próximo passo é você pensar, esse 7 ele veio de uma fração aparente, uma fração que o número de cima é múltiplo do de baixo, e o de baixo tem que ser exatamente o número 3. Tá? Porque lembra, as frações têm que ser o mesmo denominador. Bom, então é 21 terços, né? Porque 21 dividido por 3 é 7, ok? A representação desse número 7 é dada por essa fração. Bom, agora é só somar. Mantém o 3 e soma o de cima. 21 com 1, 22. Ou seja, esse número misto 7 1/3 equivale a 22 sobre 3, ou 22 terços, ok? Que é uma fração imprópria, ok? Bom, aí dado o número misto 5 inteiros e 5 oitavos, como fazer para transformar em uma fração imprópria? É o mesmo procedimento, tá? Você desencosta o 5 dos 5 oitavos, pensa numa fração aparente que tem como resultado, né, a representação do número 5, que é essa parte inteira. Logo vai te vir na cabeça 40 sobre 8, porque 40 dividido por 8 dá 5, ok? É a representação do número 5 na forma de fração. E por que 8? Porque você tem que manter sempre o mesmo denominador. Maravilha? Bom, aí você mantém o denominador 8 de novo e soma os números que ficaram no numerador. 40 mais 5, 45. Bom, então a fração 45 sobre 8, ou 45 oitavos, é a fração imprópria que representa esse número misto. Tá? Então, assim, é basicamente o processo inverso. Ok? Bom, aí para fechar a aula, gente, ó, conjunto das frações. Vamos pensar na organização dessas frações, tá? Da notação de fração. Podemos organizar todas as frações em um determinado ambiente abstrato. Então pensa lá num quarto vazio, tá? Imagina, por exemplo, a internet sem nada, tudo branco, né? Para aqueles alunos que são fãs do Dragon Ball Z, tem aquela sala do templo do Kami-sama, né? Que é a sala do templo, onde eles treinam lá. Imagina um universo branco, vazio, onde você pode colocar qualquer coisa dentro. Normalmente é assim que eu defino o que é um conjunto. Tá? É um lugar que você pode organizar qualquer coisa. Tá? Nesse caso, a gente vai organizar o quê? Vai organizar as frações. Toda e qualquer fração que você imaginar vai estar dentro desse ambiente abstrato, desse conjunto. Ok? Bom, vamos chamar esse lugar de conjunto dos números racionais. Por quê? Porque as frações em si, pela matemática, né, é chamada de conjunto dos números racionais. Tudo bem? Foi esse nome que ganhou. A representação desse conjunto é a letra Q. Ok? Então, a definição que a gente pode dar a esse conjunto é da seguinte forma. Ó. Q é igual, abre chaves, A sobre B, ou seja,
todo elemento que está dentro desse conjunto tem a forma A sobre B, onde A e B é qualquer número inteiro que você imaginar, tá? E aí sua imaginação pode ir longe, e quanto mais longe ela for, mais frações você pode representar. E você vai ver que é uma infinidade, tá? Uma vez que o conjunto dos números inteiros são infinitos, ok? Porém, o B ele tem que ser diferente de zero, porque se você falar que é zero, o B, você vai estar dizendo que pode dividir por zero, e isso é impossível, né? Jamais dividirás por zero, ok? E eu ainda coloco uma informaçãozinha aqui, o máximo divisor comum entre o elemento A e o elemento B, dessa fração aqui genérica, ele tem que ser 1. O que isso quer dizer? Quer dizer que essas frações que você está imaginando aqui, A sobre B, são todas irredutíveis, tá? Todas irredutíveis. Porque se você ficar pensando em outros números que não é irredutível, são frações equivalentes, vai aparecer muito mais números ainda. Porque para uma mesma fração, você pode criar infinitas outras frações equivalentes, tá? E é por isso que a gente pode colocar esse máximo divisor comum igual a 1, já para restringir mais esse conjunto, por mais que ele continue infinito, ok? Bom, aí para fechar, ó, podemos de um modo geral ainda classificar todas as frações que você imaginar dentro desse conjunto como frações ordinárias, tá? Elas serão chamadas de frações ordinárias. Então, no momento que você ouvir falar desse nome, fração ordinária, ele já está se referindo a todas as frações que a gente aprendeu nessas duas aulas, na aula 4 e na aula 5. Maravilha? Show de bola, gente. Então, por hoje é só, tá? Gostou? Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos aí, tá? Um abraço, deixe suas sugestões, deixe dúvidas, escrevam o que vocês quiserem escrever aí nos comentários. Um abraço a todos.